Presta atenção nisso aqui, principalmente se você é mulher. Eu estava em um momento de descanso e de repente eu me vejo em uma sala muito grande, tipo um ambiente de igreja, e esse ambiente era muito grande. E tinha várias cadeiras enfileiradas, uma atrás da outra, e muitas cadeiras, e muitas mulheres sentadas. E na minha frente tinha uma fileira única de cadeiras. E tinha um certo pastor presidente que estava sentado. Do seu lado esquerdo, a sua esposa. Do lado dela, várias outras mulheres. E do lado direito dele, várias outras mulheres. E de repente esse homem começa a falar. Ele começa falando o seguinte: você ou qualquer uma outra dessas mulheres poderiam estar aqui. Mas sabe por que vocês não estão? Porque vocês estão fazendo o papel de vocês, que é servir. Mas ele não estava falando isso com jeito carinhoso, não. Ele estava falando isso num tom de desprezo, num tom para humilhar aquelas mulheres. E de repente a esposa dele, a pastora, esposa dele, baixa a cabeça e coloca a mão sobre os olhos. E todas as outras mulheres da frente começam a fazer isso. Começam a chorar baixinho. Só que na fileira, e eu estava sentada na primeira fileira do lado que tinha muitas cadeiras. E alguém atrás de mim, uma mulher atrás de mim, começa a chorar. E não é um choro baixinho, não é um choro inaudível, não. É um choro que de longe podia se ouvir. E ela começa a chorar. E todas as outras começam também a chorar. E lembrando que esse homem era o único homem que estava no ambiente. Era o único homem que se encontrava ali, que eu consegui ver ali. E de repente ele se afasta por um momento. E quando ele se afasta por um momento, eu me levanto e vou até a esposa dele. E quando eu chego até ela, eu dou um abraço nela. E quando eu abraço, ela me abraça tão forte que ela não me solta. E ela me abraça. Eu não fui falar nada. Eu não fui dizer nada para ela. Eu fui apenas abraçar porque a vi chorando, porque a vi triste, porque a vi que estava oprimida. E então eu chego até ela e eu abraço ela. E quando eu abraço, que ela me abraça tão forte de volta, que eu não consigo me soltar. E eu não estou falando nada. Só que de repente eu abro a minha boca e eu começo a cantar. Eu não canto. Lembrando, eu não canto. Eu não tenho voz para cantar. Pareço uma taquara rachada. Só que eu comecei a abrir a minha boca e eu comecei a cantar. E enquanto eu cantava, mais mulheres começavam a chorar. E o que eu cantava, o que saía da minha boca naquele momento era: